Pois é, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que não é tão legal assim, que é um depoimento do que aconteceu comigo em um acidente que eu tive com a minha moto e uma carreta no anel rodoviário aqui de Belo Horizonte. Calma, eu tô bem, não precisa se preocupar não, mas vou contar de tudo que aconteceu, desse milagre que realmente aconteceu na minha vida, dos procedimentos que ocorreram antes de acontecer esse acidente, e eu vou dar aqui também o meu depoimento, se eu vou continuar com a moto, se eu vou vender a moto, se eu pretendo algum dia andar de moto novamente, e que se você conhece alguém aí que tem uma moto, deseja comprar uma moto, ou então já teve a intenção de comprar uma moto, mande esse vídeo para essa pessoa também. Vamos começar. Para quem acompanha o canal, tá vendo a rotina da construção da casa do sítio, a casa que eu tô construindo para minha mãe e para o meu pai lá no sítio, né? E tá a 65 quilômetros aqui da minha casa. E para chegar até lá eu pego o anel rodoviário. Quem assistiu o último vídeo lá do sítio lá, viu que a gente fez lá o alicerce, aterrou, colocou a brita em cima, né? Do aterramento. Então, pessoal, era quarta-feira, ok? Na parte da manhã. No dia anterior, eu, minha esposa e o Cláudio, a gente tinha aterrado lá o alicerce da casa, né? Isso é, a gente encheu todas as superfícies lá do alicerce com terra para no dia seguinte a gente compactar, né? Com o soquete, então com a máquina, e depois colocar a brita para a gente poder fazer a execução aí da construção. Então eu acordei cedo, aí de manhã minha esposa falou assim para mim assim, olha só que impressionante isso, pessoal. Amor, não vai hoje. Eu falei assim, não, eu tenho que ir, que eu tenho que ajudar o Cláudio lá, a gente tem que socar o alicerce. Inclusive eu até aluguei o equipamento, né, aquela que faz assim, ó, soquete, que compacta o solo, né. Aí eu falei, não, eu tenho que ir, que eu tenho que ir lá ajudar o Cláudio, tenho que espalhar a brita lá também, no alicerce também. Eu não posso deixar de ir, infelizmente eu vou ter que ir. Ela falou comigo 3 vezes para eu não ir. Eu de teimoso fui, pessoal. E a gente não acredita nesse tipo de pressentimento. Olha só que coisa absurda. Desde que eu saí da porta da minha casa, eu rezei Pai Nosso sem parar até eu entrar no anel rodoviário. O anel rodoviário, pessoal, ele é uma BR que circula toda a área metropolitana de Belo Horizonte. E eu pego ele para chegar até o sítio lá em Esmeraldas. Como que foi o acidente? Eu estava mais à esquerda da pista com a moto, tinha um carro e tinha uma carreta que estava mudando de faixa, pessoal. Acredite ou não, quando eu estava seguindo essa carreta, ela jogou um pouco, não jogou muito não entrou com tudo não, para a esquerda. Ela jogou um pouco, eu tentei sair, virar um pouco o guidão da moto para me conseguir fugir do acidente, mas eu estava preocupado com o carro que também estava ao meu lado e pegou o retrovisor e pegou o guidão e minha perna também, sabe? Pegou na moto também, e eu acabei caindo no chão. Deus é tão maravilhoso que eu não estava em alta velocidade, não estava no meio de 2 carretas também, graças a Deus. Porque se eu tivesse no meio de 2 carretas, infelizmente, eu não estaria mais aqui para dar esse feedback aí para vocês. Então eu caí no chão, vi como se fosse em câmera lenta mesmo, a lateral do caminhão, né, da carreta batendo em mim assim na moto. Inclusive eu machuquei o meu braço aqui, mas graças a Deus não foram grandes escoriações. Machuquei também aqui o joelho também, machuquei a perna também. Aí quando eu caí no chão, eu já tentei levantar, porque você tá naquela angústia, você tá com aquela adrenalina. E eu tentei levantar, tentei ligar a moto, fazer ela funcionar, a moto não ligava. O caminhoneiro, ele veio me socorrer, então ele me levantou, né? Mas ele me levantou e eu tentei ligar a moto não ligou. Aí ele falou assim, amigo, o pneu da sua moto está furado. Mas não estava furado, estava rasgado na verdade, né? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, ó amigo, me ajuda aqui, para o trânsito ali para mim ir pela marginal ali do anel rodoviário. Eu não cobrei ele absolutamente nada de dano em relação à minha moto, em relação a chamar a ambulância. Pessoal, se você sofreu um acidente de moto, é extremamente interessante que você fique parado. Você não sabe se você
teve alguma fratura, se você teve alguma lesão que pode ser mais grave. E eu fui irresponsável. Eu levantei, estava naquele sentido de adrenalina e fui para a marginal e saí de lá. Tentei sair, não consegui sair, pedi ajuda pro caminhoneiro, ele parou o trânsito para mim e eu consegui sair. E eu não tinha reparado, mas a roda da moto, o guidão estava torto, né? Tinha virado o guidão da moto, né? A roda da moto, ela estava empenada, ela estava torcida. Aí eu descendo pela marginal, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso, que eu encontrei ali 500 metros para frente um borracheiro e ele me ajudou demais, pessoal. Ele colou para mim o pneu da moto, a câmara de ar, né? Porque não é o pneu. E ele falou que o pneu eu tinha que trocar aquele pneu, porque não tinha nenhum tipo de segurança. Então, eu falei para ele que eu não ia trocar naquela hora ali, mas que eu tinha que resolver o problema da roda, porque a roda estava completamente torcida, os raios também. Aí eu mandei mensagem pro meu grande amigo Marcos, né? Que geralmente ele que ajuda a gente, ele é um grande amigo meu nesse tipo de situação. E ele depois me respondeu, até falou assim: não, Marcinho, aconteceu alguma coisa, que eu mandei só a localização para ele, não respondi mais nada. Aí eu falei assim: não, depois eu converso com você. Aí eu perguntei pro rapaz lá, pro borracheiro, que ele também tinha moto: ô meu amigo, tem como você levar essa roda para mim em algum lugar para mim? Eu te pago para você desempenar a roda, porque para mim, do jeito que eu tô aqui, eu não estava bem, estava mancando, estava assustado ainda com toda aquela situação. Ele foi e levou a roda da moto, tirou a roda da moto para empenar para mim. Nesse meio tempo, a minha esposa, ela mandou mensagem para mim e falou assim: você já chegou lá no sítio e tudo mais? Eu respondi que eu cheguei. Márcio, mas por que você fez isso? Eu não queria preocupar a minha esposa, porque eu estava bem. Se eu falasse para ela o que aconteceu, conhecendo ela, como ela é, eu fiquei com medo dela desesperar e de repente, para se encontrar comigo ali, acontecesse algum tipo de acidente também. Então eu não contei nada para ela por causa disso. E eu fiquei na minha cabeça também aquele pensamento, né? Eu não posso preocupar ela, eu não posso deixar que aconteça alguma coisa de ruim com ela por causa disso. Então depois aí de uns 40 minutos, ele foi, voltou, trouxe a roda para mim desempenada, né? A roda não ficou 100%, ficou uns 99%. E o pedal da moto também estava entortado para dentro. E o descanso da moto também, aquele final do descanso que tem tipo uma moeda, né, que encosta no chão ali, também estava empenado. Ele desempenou isso para mim. Arrumou a questão da manete da moto também, que a manete da moto entortou toda. A manete é onde se aperta ali para trocar de marcha e para frear a moto também. Ele desempenou para mim. E ele desempenou o pedal da moto também, montou a moto para mim e fez a moto funcionar, porque a moto não estava funcionando. Então ele foi um verdadeiro anjo para mim. Eu vou mandar depois o link desse vídeo de agradecimento aqui para você, meu amigo. Eu esqueci seu nome, me perdoa, mas eu vou te mandar o link desse vídeo aqui para você também. Você realmente foi um anjo aí, muito obrigado por tudo que você fez. E eu, na preocupação de arrumar a moto e não assustar a minha esposa quando eu chegasse em casa, e eu estava muito assustado, eu não estava bem. Foi a primeira vez que eu caí de moto, eu nunca tinha caído de moto. Eu tenho mais de 10 anos de carteira de moto e nunca tive nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de queda de moto. O que eu tenho para dizer para vocês que desejam ter moto, que desejam aí adquirir uma moto, já teve vontade de ter ou que tem moto, infelizmente o para-choque da moto, infelizmente são as nossas cabeças. O pessoal fala muito isso e é mesmo, você não tem segurança, infelizmente. E como aconteceu no meu caso aqui, o erro de outras pessoas pode causar um acidente fatal para você, que não tem culpa nenhuma. Você está dirigindo normalmente e você pode ter um acidente fatal. Inclusive, recentemente, um vizinho aqui da minha rua, ele estava no anel rodoviário também, foi essa semana mesmo, ele estava no meio de duas carretas e, infelizmente, no caso dele, não teve como. Ele acabou falecendo e deixando a esposa dele viúva. Então, o que eu tenho para dizer para você que quer ter uma moto, você que tem uma moto também, faça oração, ajuda, que você também tenha muita perícia, muita paciência. Se eu tivesse em alta velocidade, eu tinha machucado. Eu vou mostrar aqui para você no final como ficou o capacete também, pessoal. Foi realmente um milagre. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter essa bênção de conseguir estar bem, de ter essa possibilidade de continuar aqui com a minha família.
Então não basta você andar direito, você tem que prestar muita atenção, sinalizar para as outras pessoas, buzinar mesmo, porque às vezes as pessoas não veem o motoqueiro, principalmente esses veículos que têm um comprimento maior. Então tem um ponto cego ali que ele não consegue ver veículos de pequeno porte, beleza? Então eu já corri, já fui em lojas de moto lá para arrumar a moto, o que era possível arrumar também, pedi pelo amor de Deus aí, inclusive a Rafa Motos me ajudou, aí colou também de plotagem de motos, ele tampou ali o tanto de arranhado que quebrou algumas coisas, arranhou também, troquei as peças, né, de segurança. Infelizmente eu tive que trocar o pneu também, não tinha como fazer vulcanização no rasgo do pneu, pois o borracheiro que geralmente faz esse tipo de manutenção para mim, ele falou que não tem malha de aço no pneu da moto, então não tinha como fazer esse tipo de procedimento. Então paguei aí R$230 num pneu e eu não estava contando com esse gasto, mais os outros gastos que eu tive também, entendeu? E eu acredito realmente que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida por um propósito, e eu vou falar para vocês o propósito daqui a pouco. Então, graças a Deus, consegui aí arrumar a moto em relação à segurança, em primeiro lugar, para me chegar em casa em segurança. Consegui arrumar algumas coisas também estéticas. Cheguei em casa mais tarde, minha esposa brigando comigo, né, chateado porque eu tinha chegado tão tarde, né, porque infelizmente isso acontece. Cheguei muito tarde em casa, acho que foi umas 7 horas da noite, mais ou menos, quando eu cheguei em casa, e ela tava brigando comigo, e olha só que coisa interessante, ela falou pra mim não ir, e as minhas filhas, a Gabriela e a Letícia, elas viram que eu estava mancando, que eu não estava bem. Pessoal, vocês não têm noção do carinho e do cuidado. A Gabriela chegou pra mim e falou assim, papai, eu tô vendo que você não tá bem, eu vou cuidar de você. Olha como é que o sentimento das crianças é uma coisa pura, é uma coisa verdadeira, e elas têm realmente um sexto sentido. A Letícia, minha pequenininha, a mesma coisa, cuidou de mim, pegou coberto, pegou travesseiro, e eu nada, não falei nada, não contei nada pra ninguém. Meu pai estava na minha casa, minha mãe estava na minha casa, minha esposa também, passou esse dia e eu não contei nada. Agora, nessa última gravação do vídeo do sítio, vou deixar a playlist de todos os vídeos de construção do sítio aqui pra você. Eu fui lá para gravar esse último vídeo, para mostrar a atualização. Eu com a mão no volante, minha esposa viu o meu braço machucado. Tava mais vermelho do que tá aqui agora, tá, pessoal? Eu estava de luva, então aqui, ó, o meu dedo eu não quebrei, tá roxo aqui, não vai dar para vocês verem muito bem. Minha mão também machucou superficialmente, mas eu estava de luva, estava com aquela blusa preta que eu gravo o vídeo para vocês. Eu tenho, na verdade, 2 blusas daquela. Essa blusa minha ficou completamente rasgada a parte de trás, rasgou também o bolso aqui também. E eu tava de calça jeans e de tênis normal, não tava nem com bota não. Então, ralou, foi mais a calça, teve alguns machucados superficiais, mas graças a Deus eu não quebrei nada. Nossa, assim, eu agradeço a Deus grandemente, pois, assim, pessoal, sério mesmo, foi como se eu tivesse nascido de novo. O anel rodoviário aqui em Belo Horizonte, ele é extremamente perigoso. E grande maioria de acidentes que acontecem no anel rodoviário, inclusive esse borracheiro que me ajudou lá, ele falou que ele bateu na traseira de um carro, voou para cima do carro, rasgou a perna dele toda e ficou 30 dias parado por causa disso. E ele é autônomo, assim como eu também. Então, assim, eu não tive sorte, foi Deus. E eu liguei pro Cláudio, que estava mexendo lá sozinho lá, né, executando esse serviço lá no sítio lá, expliquei para ele a situação, porque eu não tinha chegado lá ainda também. Falei para ele dar sequência no serviço dele. Inclusive mandar um grande abraço pro Cláudio aí, que é muito bacana, e continuou aterrando lá, não aterrando o alicerce, ele socou o alicerce, colocou a brita e depois continuou a impermeabilização, pois eu não consegui chegar lá, e pedi para ele não contar para minha esposa também o que aconteceu. Voltando aqui ao fato que eu estava no carro, ela falou assim, não, mas onde você machucou? Isso e aquilo. Aí sim eu contei para ela a história, ela brigou muito comigo, falou que eu fui muito irresponsável, porque eu não contei para ela o que aconteceu, e eu falei para ela que eu não contei o que aconteceu porque eu não estava preparado, eu não me sentia preparado para contar. Eu estava muito mal com isso, e eu não me sentia bem para me contar para ela. Eu separei um tempo para contar para ela depois. Eu não queria assustar ela no dia também. No dia que eu cheguei em casa, ela até tinha feito uma pizza e tal pra gente comer. Eu tava com meu pai, com minha mãe. Eu agradeci a Deus aquela oportunidade que tá com a minha família de novo. Então, por isso, essa última vez eu até fui de carro lá no sítio, porque realmente eu fiquei traumatizado com isso mesmo. E contei para ela toda a história, e ela brigou comigo.
inclusive para produzir esse vídeo aqui. Ela até falou assim para mim, tem mais alguma coisa dessa história que você não me contou? Porque ela sabe que o anel rodoviário é extremamente perigoso, pessoal. Perigoso de verdade mesmo. Eu falei, não, a história realmente é essa que aconteceu mesmo, infelizmente. Eu contei até pro meu amigo Marcos, liguei para ele durante aí o procedimento, esse passo todo que aconteceu aí também. E Márcio, você falou que você ia mostrar pra gente aí o capacete como que ficou. Ó, pessoal, isso aqui foi um milagre de Deus, um milagre de Deus mesmo. Olha só, o meu capacete arranhou só isso aqui, ó. Olha só pra você ver, eu tava em torno de 60 km por hora quando aconteceu o acidente, então não estava tão rápido. E eu machuquei muito pouco, o que estragou, graças a Deus, mais foi a moto. Inclusive ontem eu tava conversando com o Cláudio falou assim pra mim assim, eu tava conversando com ele e falei que a minha esposa tinha perdido meu cartão de crédito, ele falou assim, ô Márcio, você tá sem sorte demais, cara. Você se acidentou, rebentou sua moto toda e agora você perdeu o cartão de crédito. Eu virei pra ele assim e falei, Cláudio, pelo contrário, meu querido, eu tenho sorte demais da conta. A moto você arruma. Eu tive um acidente seríssimo envolvendo minha moto e a carreta no anel rodoviário. Eu não quebrei um dedo, olha só. Meu dedo só ficou roxo, eu não quebrei nada. Então eu só tenho a agradecer. Cartão de crédito, você bloqueia ele e pede outro. Isso é de menos, isso é coisa que acontece o tempo todo. Então eu não me sinto de forma nenhuma sem sorte. Eu me sinto como se eu tivesse ganhado o direito de ter minha vida novamente. Então agradeço a Deus completamente. Muito obrigado por essa oportunidade de eu estar aqui. E eu falei no início do vídeo também, se eu pretendo ou não continuar com a moto e se eu pretendo andar de moto novamente. Olha, eu vou falar aqui uma opinião para você, você pode concordar, você pode discordar, não tem problema nenhum, é a minha opinião. Primeira coisa, eu não vou vender a moto, não vou vender a moto. Eu estou meio ressentido? Estou meio ressentido. Eu pretendo andar de moto? Eu pretendo andar de moto. Pessoal, se não for a hora da gente, eu acredito muito nisso, você pode estar sentado no seu sofá, você pode sofrer um mal súbito que Deus vai te levar para a presença dele. Então não era a minha hora, mas é lógico que a gente tem que orar e vigiar. Eu não vou dar sorte para azar, eu não vou fazer loucura no trânsito. Eu tenho mais de 10 anos de carteira e nunca caí, é porque eu não faço loucura no trânsito. Então, você aí que trabalha, você aí que tem a moto para você poder deslocar na sua vida, tome muito cuidado, sempre tenha consciência, ande com equipamento de proteção, pois olha só, eu machuquei muito pouco para essa gravidade desse acidente. Logicamente, existe a possibilidade de outra pessoa se chocar contra você e você se machucar mais, independente da sua perícia aí. Então, pessoal, graças a Deus eu estou aqui para poder produzir esses conteúdos aí para você do sítio, de cuidado com as plantas também. Gostaria de agradecer aí o apoio de todos vocês que estão me ajudando nesse projeto aí, que sempre estão assistindo, estão compartilhando, tem interesse aí de construir também a sua própria casa aí com tijolo ecológico. Como eu falei para vocês, essa casa eu estou construindo para minha mãe, principalmente por causa da minha mãe, e depois eu vou contar aqui para vocês o que me fez, né, comprar o sítio e construir essa casa para minha mãe lá no sítio também. Então, sem mais, agradeço a Deus por tudo, agradeço a todos vocês que estão me assistindo aqui até agora. Peço novamente para você compartilhar esse vídeo aqui para alguém que você conhece que tem moto, que gostaria de adquirir uma moto, ou então que já teve uma moto também, pois eu tenho certeza que é um depoimento que vai ajudar algumas pessoas aí em relação à segurança também. Então, um beijo no coração de todos vocês aí, fiquem com Deus e até mais. Minha esposa não quer que eu ande de moto nunca mais, mas tudo bem. Até mais. Tchau, tchau. Nem meu pai, nem minha mãe também. Até mais. Tchau, tchau.